visitei os fundos, eu fiz reportagens, e é um espaço, doutor Eduardo, muito importante para a memória. O pedido é uma ação civil pública proposta contra o Estado de São Paulo, a Fazenda Pública Estadual, como se diz processualmente, no sentido de que a antiga sede do DOI-CODE, na Rua Tutóia, em São Paulo, seja transformado num centro de memória da democracia em favor em uma homenagem aos mortos e desaparecidos que passaram por aqueles porões, aquelas masmorras durante a ditadura militar, no sentido de que seja transformado num espaço de educação em direitos humanos, como forma, inclusive, de valorização da democracia, de instar as novas gerações a compreender a importância do que foi aquele período na luta pela democracia, para que não se repita. Esse é um grande mote nos movimentos de chamar de justiça de transição, para que não se repita. Então, o pedido, basicamente, primeiro é de cessão do prédio da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que é o nome oficial da Secretaria atualmente. Porque, incrivelmente, embora decorrido já tantos anos, o imóvel continua sob a administração da Secretaria de Segurança Pública. Funciona na parte da frente uma delegacia de polícia e nos fundos, no imóvel onde havia atuação bem efetiva do antigo DOI-CODE, praticamente quase tudo vazio, exceto no trecho voltado para a Rua Tomás Carvalhais, onde há ali um laboratório de perícias datiloscópicas, né? Numa única sala. Então, no restante, o imóvel está vazio e com depósito de objetos inservíveis, móveis velhos, computadores antigos, etc. A intenção é de que o Estado promova ali, pelo menos, a elaboração de um projeto museográfico dialogado, ouvindo movimentos sociais, familiares de mortos e desaparecidos, ex-presos políticos, estudiosos do assunto, constitua, portanto, um projeto museográfico para que depois adiante seja implantado e se transforme num memorial. Uhum. Houve um processo iniciado, sobretudo, por iniciativa do Ivan Seixas, que é um grande e importante militante no tema, que esteve preso, foi torturado no local, o pai dele faleceu sob tortura no local. E o Ivan deu início a um movimento na época, encampado pela Secretaria de Cultura da época e pelo Conselho, e o imóvel foi tombado. Mas, uma vez tombado, não foi utilizado na sua função, né? Eu até argumento na ação que não é um imóvel que tenha sido tombado pelo seu valor arquitetônico, porque não tem valor arquitetônico, ele é feio. Não. Ele foi tombado pelo seu valor histórico, pelo quanto ele simboliza na defesa da democracia, do Estado de Direito, né? E por isso ele tem que ser utilizado com esta finalidade, né? Então dava algo como 2.000, vamos dizer que fosse 2.000, 3.000 volts, duas máquinas, mas não queimava, né? E os caras movimentando a manivela, que é aqueles magnetos de telefone de campanha, né? Agora, o meu pai não. Meu pai estava aqui com uma máquina 220, que era ligada diretamente na tomada, né? Aí é um choque muito forte, porque tem muita amperagem, né? Por isso que ligam um chuveiro, né? Então, a tortura... O meu pai foi com máquina de choque, essas de magneto, e 220. Segundo companheiros que viram, teriam aplicado também pentotal nele. Pentotal era o quê? É o chamado soro da verdade. É uma coisa que dá um torpor na pessoa, e a pessoa começa a falar. Com a sensação de morte, a pessoa começa a falar coisas que, perguntado, o que vier na cabeça, vai falando, né? O seu pai, o golpe final dele foi uma paulada. Isso foi que a minha mãe ouviu. Minha mãe estava presa nessa hora na sala de baixo da tortura. E ela ouviu quando os caras disseram: mas para que você deu essa paulada? Não era a hora. Né? Quer dizer, era para deixar ele vivo mais um tempo. Que foi o delegado David Santos Araújo que deu, que era o chamado Capitão Lisboa. Né? Que eles se escondiam com apelidos. O delegado era capitão, o capitão era delegado, eles invertiam a condição para confundir. Os choques que você tomou, em que parte do corpo que eram, Ivan? Foi uma máquina, foi no dedão do pé e a outra aqui. Tem essa marquinha aqui, né? E foi na orelha e no outro dedão. A sensação na hora do choque, qual é? Você perde o controle do corpo? O choque, ele provoca ele pega o sistema nervoso central,
você fica muito incomodado. Não dá nem para dizer que seja uma dor, mas você fica tão desnorteado que você grita, porque é muito confuso. O que você gritava? Que dói, né? Mas... Você gritava o quê? Não, você berra. Você grita. Porque você se desconcerta totalmente, né? A ideia é essa, é desconcertar o preso. E logicamente o choque provoca uma dor, né, pelo próprio choque, né? Então você grita por estar assim, o sistema nervoso bagunçado e também pela dor. Quanto de choque, no seu caso? Quanto? Bom, foram 2 máquinas ao mesmo tempo e o dia inteiro, o primeiro dia inteiro foi de choque. No dia seguinte, já não pendurado em pau de arara, mas me deram choques também. Então, foi uma quantidade muito grande. Agora tem gente que passou o mês inteiro. O Bacuri, por exemplo, passou 109 dias sendo torturado. E isso era uma crueldade muito grande. Já nem andava de tanto que pendurado ele no pau de arara, né? Então, assim, é uma coisa que você não consegue dimensionar, né, o tamanho do sofrimento, porque o choque elétrico você se acaba, né? Você desidrata, você fica completamente prostrado. Agora o pau de arara cria problema nas pernas, né? Você fica sem andar, né? O pau de arara bota um cano aqui e prende, né? A pessoa perde os movimentos das pernas, né? Então é uma coisa muito forte. E o Davi de Santos Araújo, que ficou em pé em cima do meu peito, né, pendurado no pau de arara, estrangulava aqui. E depois ele me bateu com acho que um cano, não sei o que foi, que quebrou uma vértebra, né? Eu tenho até hoje problema na coluna por isso, né? E então você junta tudo isso, fora vários caras gritando, vários caras... Davi dos Santos Araújo. Davi dos Santos Araújo, delegado de polícia, hoje aposentado, dono da empresa de segurança da Cala, né, que fica lá no vereador José Diniz. Esse cara era o Capitão Lisboa, né? É o cara que inclusive violentou a minha irmã, né? Não é um cara qualquer, não. É o cara que paga, segundo oficialmente dito, ele é que paga o advogado do USP, né? Então, violentou a sua irmã? Ele violentou a minha irmã. Aqui mesmo? Aqui mesmo. O que ela conta sobre o caso? Ela conta que ele, mais outros, né? Mas ele especificamente violentou ela, né? Eu nunca consegui conversar com ela, porque nessa hora trava, né? Ela não falou comigo o que aconteceu exatamente. E depois levaram também ela para dentro do mato, lá no Parque do Estado, também teria havido outra coisa lá. Então é um negócio muito barra pesada mesmo. O interesse público ali, naquele imóvel, que é do Estado, desde que a delegacia foi criada nos anos 50, ali o interesse público é de que se transforme num espaço de educação e cultura, voltado para a sua finalidade, que é a recuperação da memória daquelas pessoas que por ali passaram e padeceram, e como um tributo ao fortalecimento da democracia. Que contato que você teve no DOI-CODE com o Ustra? Olha, logo que eu cheguei lá no DOI-CODE, que me soltaram até é ridículo falar isso, né? Me deixaram lá dentro do pátio e agarraram o César e o Daniele, eu vi um homem gritando e eu acho que eu pensei, eu vou me dirigir a esse homem, porque eles espancavam tanto o César e o Daniele. Eu me dirigi a esse homem, eu falei, como é que o senhor deixa essas pessoas ser machucadas desse jeito? E aí ele falou, foda-se, sua terrorista, me deu um safanão na cara, me jogou no chão, lá no pátio, falou, pega essa mulher aí, pega essa mulher. Aí eles já me agarraram, me conduziram para a sala de tortura e eu passei a ser torturada. De vez em quando ele passava lá para ver, para gritar, para mandar intensificar a tortura, dar safanões. Cadeira de dragão, você foi? Eu fui para cadeira de dragão. Eu fui para o pau de arara, fui para cadeira de dragão. Como que era? Você foi nua, é isso? Toda tortura é nua. Nunca você está com roupa, né? Pelo menos foi assim comigo. E na cadeira de dragão, fiquei lá sentada na cadeira de dragão e ali amarrada, molhada, amarrada com fios descascados e levando choque no corpo inteiro, na boca, nos ouvidos, nos seios, umbigo, vagina, ânus, porque eles colocam os fios
embaixo de você, nas pernas, nos braços. E o Ustra vinha? O Ustra, claro, claro. Eu falava, você vai ficar aí, se não cooperar, você vai ficar aí. E lá que eles levaram meus filhos para me ver. A primeira vez que meus filhos entraram dentro da Operação Bandeirantes, ou que eu os vi dentro da Operação Bandeirantes, eles foram lá, levados pelo Ustra, lá na sala de tortura, lá em cima, na 36ª delegacia. Que idade seus filhos tinham? A Janaína tinha 5 anos e o Weston tinha 4 anos. Isso eu não vou esquecer. Isso eu não vou esquecer, porque meus filhos queriam me abraçar. Meus filhos queriam falar comigo e eu amarrada não podia falar com eles. Eu toda machucada. Vocês acionaram o Ustra, né? A família. Nós fizemos isso anos depois, né? Foi em 2005 que nós entramos com uma ação pedindo que o Estado brasileiro declare o Coronel Ustra como torturador. E nós conseguimos, na primeira instância, aqui na 23ª Vara Civil, aqui de São Paulo, né, do Fórum João Mendes de São Paulo, e depois ele entrou com recurso no Tribunal de Justiça, mas o Tribunal de Justiça confirmou a sentença dada na primeira instância. Então, até o momento, o Ustra foi declarado torturador pelo Estado brasileiro. Quantas pessoas você presume ou viu que ele matou? Olha, pelo nosso livro, nosso dossiê dos mortos desaparecidos políticos, é por volta de 60 pessoas que provavelmente ele matou. Ou morreu sob o comando dele, quer dizer, todas as pessoas que morreram ali dentro do DOI-CODE, que foram muitas, né, porque 60 é muito, naqueles 4 anos que ele governou ali. Essas pessoas, o Ustra foi sob o comando do Ustra, o Ustra que dava ordem, o Ustra que mandava, o Ustra via, o Ustra torturava. Isso eu não tenho dúvida. Na conjuntura atual do Brasil, é uma ação que tem uma relevância muito maior. O senhor concorda comigo? Concordo. E antes eu queria fazer uma observação sobre o tamanho dessa petição inicial. Nessa noção de justiça de transição, que a gente fala dessa necessidade de medidas que transitem entre um Estado autoritário para um Estado de direito, um Estado democrático, a própria petição inicial, da maneira como ela foi redigida, ela tem um componente indireto de reparação. Por quê? Porque significa uma instituição de Estado, no caso o Ministério Público do Estado de São Paulo, levando ao Poder Judiciário a versão dos vencidos, o sofrimento de quem passou por lá, dos mortos e desaparecidos e das vítimas da violência de Estado. Portanto, a própria narrativa, onde a gente aprofunda o que aconteceu lá, recuperando narrativas, depoimentos, testemunhos, sofrimentos, angústias, torturas, desaparecimentos, é uma maneira de também fazer, ainda que superficialmente, uma reparação no contexto, no conjunto chamado justiça de transição. Com relação à sua pergunta, concordo plenamente, a gente vive um momento de risco para a democracia, mais do que nunca, portanto, é o momento de nós destacarmos a relevância, a importância da democracia. E a gente imagina que uma função indispensável para isso é pela educação. A educação em direitos humanos é uma maneira de criar valores no fundo da alma das pessoas, de que não há outra maneira de conviver que não seja numa relação de igualdade, de respeito e numa cultura de direitos. Qualquer outra coisa fora disso, nós debordamos dos limites da civilidade e caímos na barbárie. Então, ela tem, sim, sem dúvida, esse fundamento. Agora, eu queria dizer que a gente vem trabalhando nesse inquérito civil há um bom tempo, quando a nossa democracia brasileira não estava sob o risco que está hoje. Na nossa promotoria de direitos humanos, a gente costuma sempre tentar trabalhar na busca de soluções extrajudicialmente, e quando a gente vai ao judiciário é quando, de fato, não conseguimos de outra maneira. Então, agora foi o momento, porque chegamos mesmo num ponto que era preciso judicializar a questão e aí eu esperar que o Poder Judiciário pronuncie e reconheça a necessidade do aproveitamento do espaço com esta finalidade.